vou passar o caso e eu vou contar um pouquinho da nossa história. A primeira coisa que eu digo, quando a gente começa sob serviço, é que a gente precisa começar. Mesmo que a gente não tenha uma estrutura adequada, uma infraestrutura, isso aqui é uma ação de rastreamento que a gente fez lá na frente da farmácia escola. Nessa época, a gente não tinha nem consultório fechado na farmácia escola. Agora, a gente reformou a farmácia escola, os consultórios estão uma gracinha. Tá tudo ótimo, né? Inclusive, acabou a reforma esse mês, tá? A gente vai fazer uma reinauguração, uma ação de rastreamento bem grandona. Mas nessa ação de rastreamento, a gente fazia o quê? A gente fazia algumas perguntas e a gente perguntava, aplicava o Find Risk também para ver o risco de diabetes, fazia a glicemia, fazia a medida da pressão, aplicava questionário de depressão e de ansiedade se a pessoa relatasse algum sintoma, né? Daqueles sintomas que a gente rastreia, e ali mesmo a gente já encaminhava, né, para ali para o consultório farmacêutico que estava ali dentro. Então, isso aqui são os procedimentos que a gente servia. Quando eu cheguei aqui 8 anos atrás, a gente não tinha serviço clínico, certo, gente? Então, para mim, foi um grande baque, porque assim, eu já trabalhava com serviços clínicos há um tempão. Mas, quando eu cheguei aqui, eu falei, epa, como é que na minha casa não vai ter serviço, né? Como é que eu não vou ter um serviço? Se eu trabalho aqui, aqui é o lugar onde eu estou. Então, a gente implementou o ambulatório de cuidado farmacêutico, fazia essas ações de rastreamento, inicialmente, para conseguir pessoas. A gente faz ação até hoje, a gente tem um projeto que a gente vai à instituição de longa permanência para fazer ações, né? Para estimular, para orientar sobre medicamento, para o desmame de benzodiazepínico. Então, a gente tem essa característica também de não ficar só na farmácia escola, mas de extramuros, né? Então, a gente vai para fora. E esse aqui é o encaminhamento, quando eu cheguei, parecia esdrúxulo, assim. Encaminhamento que é um paciente com diabetes, o diabetes estava descontrolado, e ele estava com uma dose de metformina, ele estava com metformina uma por dia só, e ela, dose boa de metformina 2,25, de 2 a 2,25, então é 850 2 a 3 vezes por dia, ou 1 grama da XR de 12 em 12, e aqui ele estava com uma glicemia alta que necessitava do quê? Pelo menos da associação. Nessa época, a gente pediu a associação da glibenclamida para acompanhá-lo. Hoje, gente, se vocês olharem isso aqui hoje, ó, com essa glicemia que ele estava, provavelmente foi o que aconteceu. Alguns meses depois, a gente acompanhou, a gente conseguiu baixar um pouco a glicemia, mas a hemoglobina glicada dele ainda estava alta, certo? Então, a gente insulinizou esse paciente. Perceba, ó, 25 de 9 de 2018. No dia 25 de 9 de 2018, ele voltou do CRAS, certo? Que é lá o centro, né? Ali de referência, atenção à saúde, que tem dentro da universidade, é como se fosse uma unidade de saúde que é direcionada ali para os servidores, para professor, tem diversas especialidades. No mesmo dia, ele foi lá, foi atendido, e ele volta com a prescrição modificada segundo a nossa sugestão, tá? Contudo, a gente começou. Lembra que na residência eu fiz uma coisa que era mais de crônicos, então eu comecei a atender crônicos. Aqui sou eu com mais melanina, tá? Jovenzinha, cabelo mais claro, óculos, né? E conversando, mas já ali, desde sempre a gente atendendo. Tá vendo que o consultório não tem porta? A gente começou desse jeito. Então a gente começar. É uma coisa que eu sempre digo, estrutura mirabolante não é necessária, a gente precisa de bons processos de trabalho. Quando a gente chegou, a gente estabeleceu os protocolos dos atendimentos. Como é que vai ser o protocolo? Então, para depressão, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente aplica os questionários, a gente faz a primeira consulta, depois, a primeira consulta é só com o farmacêutico, a segunda consulta ela é interprofissional, depois quem acompanha o paciente no período todo é o farmacêutico, inclusive se precisa de algum ajuste de dose, que é só mexer na dose, o farmacêutico mesmo faz, tá? Ele tem autonomia aqui. Então, mais do que estrutura, a gente precisa de bons processos de trabalho. Essa é uma figura de um artigo nosso que está em fase, né? Está revisando lá na revista. E ele mostra mais ou menos como é que funciona o nosso serviço. O nosso serviço, o recrutamento dos pacientes é por demanda espontânea, ou referência de outros profissionais de saúde, ou a gente tem, na verdade, a social, a mídia também, né? Então, o Instagram, a gente tem o Instagram do cuidado farmacêutico, e eu sempre dou aula na área de saúde mental, explico que a gente tem um serviço direcionado para isso, o nosso serviço atende tanto presencial como em teleconsulta, então a gente tem paciente do Brasil inteiro, tá? Aí o paciente chegou,
O paciente vai para uma consulta de triagem. Com quem? Com o farmacêutico, certo? Ele vai analisar a demanda, fazer a anamnese, coletar dado, certo? E a gente vai avaliar se esse paciente tem critério de elegibilidade para estar ali conosco. Por quê? Tem muita gente que vai chegar ali com luto. Terminou o relacionamento, professora, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio para acabar com isso que eu estou sentindo, eu preciso dormir. E a gente não medica luto, não é isso? Tem que dizer, meu bem, viva, vai passar, né? Então a gente avalia, ou se é um quadro que a pessoa está, por exemplo, em uma crise aguda, a gente encaminha para os outros serviços de referência, né? Da RAPS, tem o pronto atendimento de saúde mental, o próprio CAPS, ele tem estrutura para acolher a pessoa quando está em crise, em surto, certo? Se a pessoa não está, a gente vai aplicar, né, o PHQ-9, esse aqui era só para trazer só de depressão, mas a gente aplica outros scores, como, por exemplo, o GAD-7, aí ele vai para uma consulta interprofissional. Médico, farmacêutico e psicólogo. É importante colocar que o nosso serviço é um serviço liderado por farmacêuticos. Por que a gente fala isso? Ele começou como um serviço de cuidado farmacêutico. Quem atende o farmacêutico quem atende inicialmente é o farmacêutico. Depois da consulta interprofissional, nessa consulta interprofissional, o farmacêutico, ele tem o potencial, na verdade, é ele quem acaba escolhendo o tratamento. Então, muita coisa legal é feita aqui e a equipe está ali junto, certo? Todo mundo atende ao mesmo tempo. Depois do acompanhamento, aí sim, quem faz o acompanhamento é o farmacêutico. O farmacêutico faz o telemonitoramento e faz a teleconsulta. Então, a gente faz teleconsulta para ver, será que esse paciente se adaptou bem? Será que ele teve reações adversas? Como está a adesão ao tratamento? Como está sendo a resposta? Será que ele precisa aumentar a dose? E aí o farmacêutico vai fazendo esse jogo, né? De fazer isso e, quando necessário, aí a gente referencia de novo para consulta interprofissional. Como a interprofissional a gente só tem uma vez por semana, que é a quinta tarde, mas a farmacêutica a gente tem várias, porque hoje eu tenho 2 farmacêuticas clínicas e eu atendo especificamente na segunda tarde e na quinta tarde também, com os meninos, então acaba que a consulta inter acaba sendo para as primeiras consultas ou para casos mais graves e os retornos acaba sendo o farmacêutico quem faz, tá bom? Aqui eu já mostrei instrumentos para vocês. Aqui é para mostrar o trabalho interprofissional, aqui sou eu e Hernani, aqui parte da equipe. A gente se adaptou à teleconsulta, pandemia, a gente lá atendendo, paciente do lado de lá, aqui ainda era tudo em papel, tá vendo? Igual no tempo dos maias, incas. A gente informatizou tudo, as consultas trianguladas, né? Cada um na sua casa, com autorização aqui do paciente. A gente fez os questionários ali online, os questionários foram adaptados. Hoje a gente não tem nada mais em papel. A gente tem prontuário eletrônico, os questionários também são todos, né, online, então a gente já não usa mais papel. E aí a gente teve vários, né, quando a gente diz, o processo de trabalho, ele é um processo que a gente começa e a gente vai fazendo. Antes a gente captava, procurava paciente para consulta farmacêutica. Hoje a gente tem fila de pessoas que querem ser atendidas aqui. E a gente virou, claro que sim, muitas reportagens relacionadas, farmácia escola, a gente foi para a Globo, né, para a Globo aqui da Paraíba, a gente apareceu no G1, no Jornal da Paraíba e tudo mais, então essa questão do reconhecimento. Pra vocês terem noção de dados, eu peguei só um recortezinho, que é de 2019 a 21, até porque os outros dados depois desse período já está para publicação. A gente teve mais de 2.000 consultas, mais de 500 pacientes atendidos. Algumas coisas que são importantes. Perfil farmacoterapêutico, eu quero que vocês olhem aqui nos benzodiazepínicos. 17% dos nossos pacientes chegam usando benzodiazepínico. Aqui na quinta consulta, só 4,5% dos pacientes utilizam benzodiazepínico SOS, beleza? Então, para mostrar, o benzo é um critério aí para olhar, né, sobre se o serviço está sendo efetivo e seguindo os protocolos. As 2 classes mais prescritas, claro que são os inibidores seletivos e o inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, conforme diretriz, é isso mesmo, tá? Aí a gente tem uma dose boa aqui de antipsicótico, que é junto aqui, por quê? Porque antipsicótico é segunda linha, e a gente pega muitos quadros graves, né? A gente tem muito paciente pós-tentativa de suicídio, pra gente chega quadros muito graves, tá? Então a gente usa bastante antipsicótico de segunda geração. Todos, quando eu comparo o score do PHQ-9 na primeira consulta, na segunda, terceira, quarta, enfim,
Basicamente, a gente tem alguns pontos para aplicar o PHQ-9. No começo, depois de um mês, que é quando o paciente começa a ter resposta, depois de 3 meses, que é o tempo de remissão, e depois a gente aplica conforme os retornos do paciente. A gente, desde a primeira consulta, a gente vê uma melhora significativa ali dos scores, tá? Além disso, o manejo contínuo de reações adversas, a gente individualização do tratamento e melhora na adesão aqui dos pacientes.